Lições Bíblicas. Dons de elocução. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 5, vamos estudar sobre dons de elocução, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então hoje vamos falar sobre esses 3 importantes dons que fazem parte dos dons de elocução. Já vimos em lições anteriores a divisão dos dons em 3 para facilitar, se tornar mais didático o nosso estudo e a gente aprender melhor. Como por exemplo nos dons de elocução, nós vimos que é a forma, dons de elocução, então é a forma de nos comunicar, é a forma de falar, a forma de exprimir as frases, a forma de expor as coisas verbalmente. Então esses 3 dons que fazem parte dos dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vimos que a igreja de Corinto possuía todos os dons, possuía os 9 dons. Mas, muitas vezes, uma igreja possui os dons, possui todos os dons, ou muitos dos dons, mas no caso da igreja de Corinto, havia um equívoco, havia um erro na parte administrativa dos dons. E o apóstolo Paulo quis corrigir este erro para que a igreja então fosse plenamente edificada através dos dons, porque eles estavam sendo usados de maneira errada. Então o dom de profecia é aquela mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma linguagem conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar. Então nós vimos que edificar é o que aumenta e fortalece a nossa fé. Então, isto é edificar. Tudo que aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, é a edificação. Nós vimos pelo um edifício a ser edificado. Nós vimos que ele é feito, pode ser o maior edifício do mundo. Ele é edificado tijolo por tijolo, ou seja lá qual o material que vai ser utilizado, bloco a bloco. E uma vida espiritual também é edificada aos poucos. Então veja que Deus vai nos preparando, até chegarmos a varão perfeito, com a plena imagem de Cristo implantada em nós. Então vamos sendo edificados por Cristo. E exortar. Quando falamos em exortar, já imaginamos aquela pessoa que diz ter o dom de exortar. Ah, não, eu tenho o dom de exortar. Eu vou lá e boto o dedo na cara da pessoa e já digo que tu tem que te converter dos teus pecados e senão tu vai para o inferno. E eu exorto mesmo, eu tenho o dom de... Então isso não é o dom, né? Isso não é dom de exortar. Isso é o dom de jogar para fora da igreja aquele que está ali sendo edificado, muitas vezes com sacrifício por outros, ali plantando a semente, edificando aos poucos, né? Aí chegam lá e, na maior vai jogar a pessoa para fora da igreja. Então a própria palavra exortar, ela já tem o significado de sentar e convencer a pessoa do erro, isso com amor. Chegar para a pessoa, olha, a Bíblia nos diz que assim, mostrar os versículos, os capítulos, e ensinar
é sentar e convencer a pessoa pela palavra, ensinando-a o caminho certo, né? Com aquele amor de Cristo no coração, para que ela volte a trilhar o caminho certo. Então, esse é o sentido de exortar. Não é pegar um cajado lá e se atracar, bater na cabeça da ovelha lá, porque não vai ensinar nada. A relevância do dom de profecia. O apóstolo Paulo julgava o dom de profecia tão importante que ele disse aos coríntios: buscai os dons, principalmente o de profetizar. No caso de Corinto, havia muita necessidade de se utilizar corretamente os dons espirituais. Como já disse antes, havia alguns equívocos na utilização dos dons. Como muitos ali tinham os dons espirituais, é muito provável que alguns deles até se achavam superiores aos outros pelo fato de ter os dons espirituais e outros não terem, se sentir superior, e quem sabe até demonstrarem isso julgando os demais irmãos inferiores que não tinham algum dom. E Paulo quis corrigir isto, dizendo que eles deveriam buscar o dom de profecia, porque ele edifica toda a igreja. Nós vimos que, já falamos que ele serve para edificar, exortar e consolar. Só não falamos ainda no significado da consolação do dom de profecia. Pode um obreiro, uma pessoa, um crente, não necessariamente um obreiro, mas geralmente quem sofre mais é quem está na frente de trabalho, quem está na frente de um trabalho responsável por uma igreja, quem sabe um pastor presidente, enfim, muitas tarefas e muitas responsabilidades. E há muita perseguição, às vezes até alguém querendo pegar o cargo do pastor, né? Então, o que acontece é que as perseguições são muitas, às vezes até maledicências por parte de alguns para com o obreiro, para com o pastor. E pode acontecer de algum ministro da palavra se entristecer e ficar triste mesmo com a situação, com maledicências e perseguições, né? Então Deus pode usar um profeta para exortar, para consolar e para edificar. Então esse consolo vem pela palavra que Deus transmite através de alguém com dom de profecia, né? Através de alguém com dom de profecia, para consolar esse obreiro, para que continue no trabalho, dizendo que Deus é com ele, que Deus está vendo as perseguições, as maledicências, e vários outros tipos de consolação também. Não só esse tipo de consolação, às vezes há uma necessidade de um consolo, porque a pessoa está numa situação de perda. Pode ser inúmeros tipos de perdas, e a pessoa está desconsolada. Então, através do dom de profecia, que serve para consolar, exortar e edificar, então esse consolo, ele pode vir pelo dom da profecia. Nós vimos também que ela pode ser julgada, a profecia pode ser julgada. Quem disse que a profecia não pode ser julgada? A própria Bíblia nos ensina que podemos julgar as profecias. E por que isso? Por causa da origem. Ela pode se originar do homem, de Satanás ou de Deus. Então, eu já tive experiência desse tipo, acredito que você também já teve experiência desse tipo, e você está diante de alguém lhe entregando uma profecia e você ficar parado ali observando sem falar nada. De repente o profeta diz: mas
não está aceitando a minha profecia? O que está acontecendo? Está aí parado, me olhando? E eu responder, não, se for de Deus a sua profecia, vai se cumprir, não se preocupa. No Antigo Testamento nós vimos que os profetas, daí não o dom de profecia, mas sim os profetas, se caso eles dissessem alguma coisa que Deus não disse, alguma coisa que deles mesmo ou de Satanás, né, alguma coisa que não se cumprisse, eles pagavam com a própria vida. A ordem era de execução para o profeta que dissesse alguma coisa que Deus não disse. E hoje nós temos esta possibilidade de julgar as profecias por causa dos canais, da origem. Pode ser humano, pode ser do diabo ou pode ser de Deus. Humano porque a pessoa pode se emocionar e falar de si mesmo. Nós vimos casos, eu já vi, certamente você já viu casos também. Eu já vi e certamente você já viu casos também da pessoa se emocionar e falar de si mesmo. Às vezes até a questão de uma pessoa desejar uma outra pessoa e querer profetizar que o noivado daquela pessoa não é de Deus, né? Meu servo, o teu noivado não é da minha vontade e tal, porque aquela pessoa tinha intenção na outra, né? Então nós vimos que há também a possibilidade do diabo utilizar a pessoa, se ela der lugar, para que profetize coisas do diabo, né? Então nós temos a possibilidade de julgar, porque o que está sendo julgado ali não é Deus, não é a profecia em si, é o canal, é a origem da profecia. Não estamos julgando Deus, não precisa de julgamento, nem a própria profecia em si. Estamos julgando o canal, que em primeiro lugar também, diga-se de passagem, deve ter uma vida ilibada, exemplar. Alguém com dom de profecia, a sua vida deve ser exemplar para condizer com aquilo que ela vai profetizar para outras pessoas, né? Então, vida exemplar de um profeta, no sentido de que utilize o dom de profecia. Nós vimos então 3 razões que mostram que o dom de profecia é superior ao de línguas. Nós vimos que o dom de línguas, ele também serve para exortar, edificar e consolar a igreja. Mas nós vimos que se a pessoa falar em línguas e não houver intérprete, então ele serve só para a pessoa que fala se edificar, se alegrar em Deus, falando com Deus em mistérios, língua dos anjos ou línguas estranhas. Então, o dom de profecia é superior porque ela edifica toda a igreja e também tem a questão de pessoas ímpias, pessoas não crentes, chegar na igreja e ser então descortinado o seu coração diante daquela profecia e fala da sua vida, fala de seus problemas, de seus anseios e também pode falar do pecado original que todos nós temos. Para a pessoa, de repente ela nunca entendeu o plano de salvação, então através de uma profecia ela pode entender que ela está em pecado, que ela já nasceu em pecado, o pecado original faz parte dela, ela precisa de um Salvador, ela precisa de Jesus. Também o dom de profecia pode falar de um pecado específico, um pecado que precisa ser confessado, um pecado que está na vida da pessoa, de repente só ela sabe e pode ser descortinado e ela vir a aceitar a Cristo diante de uma profecia, ela pensar, mas como que descobriram, né? Então só Jesus mesmo poderia revelar através do dom de profecia. Então essas 3 razões que mostram que o dom de profecia é superior ao de línguas são esses: que as línguas sem interpretação falam somente a Deus, a profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
Então nós vimos que exortar, edificar e consolar são o objetivo do dom de profecia. O propósito da profecia. Nós vimos que, por incrível que pareça, alguns líderes hoje em dia ainda se utilizam de profetas, profetisas, para guiar a igreja. Não fazem nada sem consultar um profeta, uma profetisa, para dizer. São quase como que Saul, na época dele, já não fazia mais nada, não ia para a guerra, sem consultar a Deus. Senhor, através de Samuel, Samuel, me diz o que o Senhor falou, vamos vencer a guerra? Sim, Saul, vamos vencer a guerra, pode ir que... Samuel, consulta o Senhor, vamos vencer os filisteus? Sim, Saul, pode ir tranquilo que você e seu exército vão vencer os filisteus, o Senhor vai entregar os filisteus nas mãos de vocês. Então há muitos líderes hoje que estão como Saul, né? Para tudo tem que consultar um profeta ou uma profetisa, não fazem nada sem consultar. E nós vimos que a maior profecia que nós temos de condução das nossas vidas, de condução da igreja, é a própria palavra de Deus. É a maior profecia que nós temos. É a palavra de Deus. Então, esta sim nós devemos consultar diariamente para nos conduzir, porque tudo que está registrado nela é suficiente para a nossa salvação, para a nossa exortação, consolação. Temos ali tudo o que nós precisamos. A profecia, ela pode vir como um complemento, uma confirmação de uma palavra e os outros objetivos que já falamos aqui, mas nunca ela vem para dirigir uma igreja, ou de repente pode até acontecer de uma confirmação até de um casamento, por exemplo, mas é muito difícil acontecer de Deus se utilizar de um dom de profecia para esse tipo de assunto, né? Pode acontecer, claro, pode, mas não é a função principal. Há muitos erros nesse sentido de usar a profecia, no sentido de a gente até chama de profetadas, né? Eu já fui um que muitas vezes alguém me entregou profetadas e algumas das vezes eu conheci a vida da pessoa, né? Uma vida totalmente fora da presença de Deus, né? E tem que se cuidar também com aquelas questões a respeito de profecia, de pessoas que nada contra ir no monte orar. Eu já estive no monte orando, sei que é uma bênção, Deus se manifesta. Mas há aqueles que trocam a igreja pelo monte. Para eles é só no monte, E para lá eles vão e passam noites orando com aquela turma, e quem não vai, para eles são carnais, não são espirituais, porque não estão lá no monte orando. Às vezes esses mesmos aí não aparecem no círculo de oração para apoiar as irmãs que estão lá orando. Na escola bíblica dominical, ou na escola bíblica, no dia que for na igreja, eles também não aparecem lá para aprender e apoiar. E só vão para o monte. Então não estamos falando contra ir ao monte orar, mas tem pessoas que vão e passam noites inteiras e ali, a partir dali, começam a surgir as profecias, e daí é que surgem essas direções, como já disse antes, para pastores, e acabam se julgando até superiores aos líderes, porque acham que estão num patamar superior
pelo fato de Deus ter usado algumas vezes em profecia. E nós vimos que Deus instituiu o obreiro para cuidar da congregação, o obreiro, o pastor. Então, quando nós estamos com algum problema, normalmente nós vamos nos aconselhar com o nosso obreiro, o nosso encarregado de congregação, o nosso pastor, né? Então, e há aqueles que se acostumam com o profeta e é só. Não estou aqui dizendo que não tem mais profecia, que não devemos. Não é nada disso. Estamos falando nos exageros. Estamos falando nos exageros que existem, e o apóstolo Paulo, exatamente isso ele estava querendo corrigir ali na igreja de Corinto. Os exageros para o bom andamento da obra de Deus. Então precisa ter ordem e decência. A questão das línguas, nós vimos que quando falamos em línguas, nos edificamos, chegamos mais perto de Deus, estamos ali nos alegrando, nosso espírito está se alegrando diante de Deus. Mas há pessoas também que, ao falar em línguas, sem a interpretação, falam alto, num volume elevado, e alguém está pregando a palavra, alguém está com a profecia, a maior profecia que a Bíblia está lhe pregando e tem a prioridade. Então, sem a interpretação das línguas, então a pessoa deve baixar o volume, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito com letra minúscula, então é o nosso Espírito e não o Espírito Santo. Não vamos entender que é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta. É o nosso Espírito, quer dizer, não é que a gente está num êxtase emocional ali, estamos sem saber o que está acontecendo, não podemos ter domínio de nós mesmos. Não, a Bíblia nos ensina que o nosso Espírito está sujeito ao profeta, está sujeito a nós. Então nós conseguimos dominar. Quando a Bíblia nos diz que é um culto racional, está nos dizendo que é um culto de entendimento, é um culto que nós entendemos, nós fizemos com toda a compreensão. Depois nós vimos também a simonia, profetizar para receber ofertas. Aí a casa de alguns se torna até um consultório, né? Sempre cheio de gente fazendo consulta e a pessoa acaba recebendo ofertas para profetizar. Então os dons devem glorificar a Cristo. Sempre os dons, o principal é edificar, exortar, consolar e glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Dom de interpretação de línguas é um dom de manifestação de mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Então nós vimos que tanto falar em línguas é um dom sobrenatural, o dom de interpretação de línguas também é um dom sobrenatural dado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem concede esses dons. Os cessacionistas, como estudamos em lições anteriores, que creem que com a morte dos apóstolos, do último apóstolo, então cessou os dons espirituais, não tem mais, até o próprio batismo no Espírito Santo. Então nós vimos que não tem apoio bíblico nenhum. Nós vimos que hoje os dons são manifestos na igreja e o batismo no Espírito Santo também. Nós vimos que ele é mais atual do que nunca. E nos dias atuais precisamos tanto desses dons, precisamos tanto do batismo no Espírito Santo, que a sua evidência inicial já é o falar em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, continue buscando, continue orando a Deus e santificando a sua vida diante de Deus
para que Ele possa te batizar no Espírito Santo. E quando vier as línguas na tua mente, você pode falar tranquilamente, porque é a evidência do batismo no Espírito Santo. E quando receber os dons, use da melhor forma para edificar a igreja, para exortar, como já disse, no sentido de sentar e convencer a pessoa, edificar, exortar, consolar. Então, as pessoas muitas vezes precisam de um consolo nesse mundo conturbado que estamos vivendo, e muitas pessoas só querem tirar proveito, só querem coisas para si própria, né? Se locupletarem. Então seja uma dessas pessoas que busca os dons para ajudar os outros a edificação de suas vidas. Então nós vimos que as igrejas que mais crescem, tanto em números quanto em salvação de almas, em crentes maduros, são aquelas igrejas que creem nos dons espirituais, buscam os dons espirituais, buscam o batismo no Espírito Santo. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, mas ele se edifica através desta língua. Por isso é que falamos numa outra lição que o dom de línguas, quando há a interpretação, ele equivale ao de profecia. Ele é o mesmo de profecia porque ele edifica toda a igreja e não somente aquele que fala. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então é o que eu acabei de falar, né? A pessoa se edifica a si mesmo com o dom das línguas, variedade de línguas, a atualidade do dom. Nós vimos que não é só para o período apostólico. Atualmente nós vimos o dom de línguas e de variedade de línguas, bem como os demais também, interpretação, profecia. Nós vimos no meio da igreja a operação desses dons. Falamos sobre profecia, que serve para edificar, exortar e consolar. Falamos como consolar, como edificar e como exortar. Falamos também no dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. E o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 5, dons de elocução. Mas o convite fica aberto para que na semana que vem a gente esteja juntos novamente para estudar a lição 6, o ministério de apóstolo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, tem que ter fogo no altar. Os profetas de Baal então gritaram em agonia, clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhes disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso ele